20 anos. Primeira fase da vida de Moisés foi quando ele esteve no Egito. Ele foi criado como príncipe do Egito. A segunda fase foi quando ele viveu no deserto. Por quê? Ele sabia que ele era filho hebreu, dos hebreus, e quando ele viu aquele egípcio chicoteando, chibatando aquele irmão hebreu dele, ele matou o egípcio, porque ele quis libertar o povo pelas suas forças. Mas não era o tempo de Deus ainda. E às vezes Deus nos dá uma revelação, um sonho, só que não é o tempo ainda de você abrir a boca e falar, intercessor. Nós temos que ter discernimento, porque às vezes nós sentimos, temos revelações, emoções, mas não é o tempo de nós falarmos. Em Tobias diz: boa coisa é guardar o tesouro do rei, porém muito maior é publicar as maravilhas de Deus. A minha primeira coordenadora do Ministério de Intercessão disse isso. Às vezes Deus nos dá uma revelação, uma situação para nós orarmos, e nós já vamos logo abrindo a boca e falando, e não é assim. Será que o Espírito Santo quer que você fale naquele momento? Nós temos que esperar a ordem de Deus. Como a Rogéria colocou muito bem, Deus havia falado para ela 3 anos antes que o Senhor daria a coordenação do Estado para ela. Já pensou se ela tivesse falado isso? Ó, Deus falou isso, Deus falou isso. E quantos intercessores têm só contemplado a terra prometida e não têm entrado porque têm falado mais do que deve? Nós falamos, o inimigo ouve e ele começa a trabalhar contra. E aí Jesus diz: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Temos que ter o silêncio de Maria. A Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas do seu coração. Deus deu uma moção para você interceder em uma situação. Ora, Senhor, eu tenho que partilhar com alguém? Senhor, é o momento de eu testemunhar isso, é o momento de eu fazer isso, porque senão nós vamos fazer como Moisés, de queremos libertar, queremos converter aquele marido, queremos converter aquele filho, queremos converter aquele patrão, sendo que não é o tempo de Deus. Aí você tem que fugir para o deserto, né? Aí vão falar. Por isso que às vezes nós vemos contra-testemunhos dentro da renovação carismática, desequilíbrios, porque às vezes pessoas sem discernimento falam das coisas de Deus, mas não no momento eficaz. Mas na vida de Moisés chegou o dia. Chegou o dia D. A Bíblia, eu acho lindo, Prado Flores, ele esmiuça muito a palavra. Ele diz, nessa passagem da vida de Moisés, o seguinte: que em um dia, Moisés, ele era pastor, ele levava as ovelhas, diz a palavra que ele levou as ovelhas além do deserto. Teve um dia que Moisés foi além dos limites. Intercessor, você já orou além? Você já orou pelas madrugadas quando o Senhor te chama? Você já orou, bateu até a porta abrir? O que Jacó disse para o anjo? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Você tem orado o suficiente até ver aquela situação se transformar? Você já levou os teus, as ovelhas que o Senhor confiou para você, além do deserto? Porque é só além do deserto que a sarça pega fogo e Deus fala conosco. Quando chegou o tempo de Deus, Deus se manifestou e disse: Moisés, Moisés, Moisés. Chamou-o por 3 vezes. E na Bíblia, quando Deus chama a pessoa repetidas vezes, é porque Deus tem uma missão especial para ela. Será que Deus já não está chamando o seu nome pela 4ª, 5ª, 6ª, 7ª vez?
E quando os sonhos de Moisés de ver o povo dele livre coincidiram com os sonhos de Deus de ver o povo livre, Deus operou maravilhas. Quando Moisés quis libertar o povo pelas suas mãos, com o que ele tinha na mão, que era uma pedra, ele matou o egípcio. Mas quando ele quis fazer a vontade de Deus, com o que ele tinha na mão, que era o cajado, ele fez sinais e maravilhas. E você hoje, se quiser fazer a vontade de Deus, intercessor, você tem mais do que um cajado na mão. Você tem autoridade de filho e de filha de Deus, como batizado, como remido no sangue do Cordeiro. Você tem a palavra e você pode dizer para o mar vermelho, das situações que você tem orado: abra-te, e ele vai abrir. E se ele não abrir, você vai caminhar sobre as águas com os seus e com aqueles que o Senhor te confiou. Amém. Isso é você apalpar, tocar, desvendar os impossíveis, os sonhos de Deus. Há uns dias atrás, um mês, Maria Elisa, o retiro de dons, nós íamos pregar um aprofundamento de dons aqui. E quando nós chegamos, Maria Elisa pegou a gente no rodoviário e ela falou: nós vamos orar por um irmão, assim, assado, tal. Estava com câncer no joelho. E assim, eu creio nos impossíveis de Deus, mas quando se trata dessa doença, gente, eu já vi muitas pessoas queridas sofrerem com essa doença. E eu sei, quem já teve na família, quem já acompanhou de perto, sabe o quanto é triste. E eu me compadeço. E a Maria Elisa já tinha falado por telefone que nós iríamos orar. E é assim interessante que quando Deus ele vai operar, ele já começa a trazer a visão dos sonhos dele antecipadamente. Então você já chega para orar com aquela certeza de que Deus vai operar um tremendo ali. E Deus nos colocou muita segurança, né, filha? Muita certeza de que algo sobrenatural ia acontecer ali. Só que o que me alegrava mais no coração não era a certeza que aquele homem ia ser curado fisicamente, mas era da experiência do amor de Deus por ele que ele ia experimentar ali. E eu me lembro que nós chegamos, a esposa dele, que é uma serva, não estava, ele nos recebeu, nós sentamos, ele falou um pouco, a Maria Elisa falou, e eu fui impelido pelo Espírito Santo e comecei a falar das promessas de Deus, dos sonhos que Deus tinha para a vida dele. Porque você imagina você ir para um especialista em câncer, em ossos, como que você sairia? Aí vem alguém na sua casa e fala: olha, que Deus tem sonho disso, daquilo para você. Você tem duas opções: ou você segura com todas as suas forças naquilo lá, no seu desespero, ou você está tão desesperado que você não consegue entender, segurar mais nada, você se desespera e chuta, né, o balde. Pois eu anunciei a pessoa de Jesus para aquele homem, com toda a minha certeza, que muito além de uma cura, aquele irmão ia experimentar o amor de Deus através de Jesus, da sua salvação. Vocês lembram no começo da renovação, quando se falava que nós tínhamos que pregar o querigma, pregação querigmática? Né, Maria Elisa? Nós pregamos o querigma para aquele homem de uma maneira simples, que Deus o amava, que nós somos pecadores, como ele pecou, mas que Deus enviou Jesus, e que Jesus morreu no nosso lugar, assumiu nossa culpa, e Ele é Senhor, e Ele prometeu que nos enviaria o Espírito Santo, e enviou o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós podemos viver em comunidade, e nós pregamos o querigma para aquele homem, anunciamos Jesus. E mais do que isso, falamos do poder salvífico de Jesus. Eu sou apaixonado por falar do sacrifício de Jesus, da obra de salvação, de um Deus que amou o mundo, que deu seu Filho único. E fomos pregando, anunciando Jesus para aquele homem,